A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Efésios, capítulo 6, e do versículo 11 em diante diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então aqui o Espírito Santo, ele nos passa uma mensagem muito importante sobre nós tomarmos toda a armadura de Deus. Primeiramente, para que serve ou para que servia uma armadura antigamente? Uma armadura antigamente, ela servia para a proteção. Então, os ricos, aqueles que tinham condições, eles mandavam fazer armaduras para eles poderem ir para as guerras. E com as suas armaduras, eles estavam protegidos das flechas, protegidos dos ataques, das espadas. Então, quando na Bíblia Deus ele nos orienta a tomar toda a armadura de Deus, Deus ele está falando sobre a proteção. Deus ele está falando para nós buscarmos a armadura que é o Espírito Santo, que nos dá a proteção contra os ataques do mal. Veja que hoje em dia, os policiais, quantos policiais, eles tiveram as suas vidas salvas justamente porque eles estavam usando o colete. Levaram um tiro, mas o tiro pegou no colete e eles tiveram a sua vida salva. Então, aqui na Bíblia, Deus fala da armadura. Mas essa armadura de Deus é uma armadura contra os ataques espirituais do mal. Os ataques da macumba, da inveja, da bruxaria. Os ataques dos espíritos malignos. E aqui Deus diz: tomai toda a armadura de Deus. Primeiramente, ele fala para nós tomarmos toda a armadura. O que significa tomar toda a armadura? Que não adianta você fazer uma coisa e não fazer outra. Por isso que na Bíblia, Deus ele fala assim: tomai toda a armadura de Deus, toda. Quer dizer, não adianta eu fazer uma coisa e eu não fazer outra. Por exemplo, às vezes a pessoa, vamos dar um exemplo, ela está com uma doença, o homem lá está com uma cirrose. Então ele fica muito doente à beira da morte. Aí ele vai no médico, começa a se tratar, e o médico vai falar para ele: olha, você vai tomar esses remédios, você vai fazer esse tratamento, mas você também tem que parar de beber, porque senão você não vai ficar bom, você vai morrer. Então, não adianta só ele tomar os remédios, ele se tratar ou ele ir no médico, ele tem que fazer tudo, ele também tem que parar de beber. Então, a mesma coisa é o que Deus diz aqui, que não adianta a gente somente buscar de Deus a libertação, buscar de Deus a solução para os nossos problemas, buscar de Deus o desmanche da macumba e da feitiçaria. Nós temos que buscar de Deus também a armadura, que é a proteção. A armadura que é a proteção de Deus. Existem pessoas que elas não se sentem bem dentro de casa. Lá dentro de casa elas veem vultos, elas ouvem vozes, têm perturbações, mas o problema não é a casa, é o problema que a pessoa está fraca. O problema é que a pessoa ela não tem a armadura de Deus. E continuando a leitura, aqui Deus diz assim: estais, pois, firmes. Então, ele diz: esteja firme. Outra coisa para você vencer, outra coisa para você não ser abalado, você tem que estar o quê? Firme. Firme na presença de Deus. Você tem que estar firme. Diz mais aqui: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé.
Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então aqui se fala sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é o que eu estou usando agora aqui, nesse momento, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Muita gente acha que por ter uma Bíblia aberta ali dentro de casa, aquilo ali vai proteger. Não vai. A Bíblia, nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ouvir a palavra que sai da Bíblia, a palavra de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo enganadas. A espada de Deus é o que? A Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto de ler, eu não tenho paciência para ler. Mas não é questão de gostar, não é questão de ter paciência para ler. Essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão é a necessidade. Às vezes a criança está ali doente, está com tosse, porque não se cuidou, então a mãe vai querer dar um xarope, a criança não quer tomar aquele xarope, porque ela não gosta do xarope, ela não gosta do remédio, mas a questão é que ela tem que tomar, senão ela não vai ficar boa daquela tosse, ela vai ficar pior. Então a Bíblia, todos os dias um pouquinho. Se você lê a Bíblia todos os dias um pouquinho, em um ano você já vai ver a diferença. Fora que você vem na igreja e ouve a palavra de Deus. Fora que você já está ouvindo agora aqui a palavra de Deus através desta mensagem. E aqui diz assim: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Aqui diz para nós orarmos em todo o tempo. É aquilo que eu já falei. Às vezes a pessoa ela ora quando as coisas não estão boas. Quando ela está desempregada, quando ela está doente, quando ela está com problemas no casamento, com problemas com o filho. Após a solução, ela para de orar. Não pode. Não pode. Aqui na Bíblia, Deus diz que nós temos que orar em todo tempo. Nunca podemos parar de orar. Nunca. E quando as coisas estão calmas, temos que orar. Porque às vezes vai vir um ataque. Vai vir um ataque. Aonde fala aqui da armadura, no versículo 13, diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Resistir o quê? O diabo. Se você não tem a armadura de Deus, você não resiste. Você é atacado e você cai. Muita gente que já esteve bem, hoje está mal. E o mal, os espíritos malignos, os espíritos de bruxaria, eles têm rodeado pessoas para derrubar. Tem rodeado pessoas para derrubar casamentos, para destruir família, para colocar o filho nas drogas, na prisão, para causar separação, para causar morte, para causar doença, para causar tudo. E se a pessoa não tiver a armadura de Deus com ela, a pessoa não resiste. A pessoa, ela cai. A pessoa, ela desmorona. É complicado. Eu posso falar para você que é complicado. Aí você diz assim, mas pastor, o que é complicado? É complicado colocar na cabeça das pessoas o que eu estou acabando de falar aqui. É muito complicado. As pessoas, tem uma passagem na Bíblia que Deus fala para a gente não ser como o cavalo, que só obedece quando apanha. Tem gente que é complicado ela entender, ela não entende, ela não compreende. O coração dela está endurecido. Ela ouve a palavra de Deus, mas ela não se toca. Ela está vivendo um momento bom e ela não se prepara para os momentos difíceis. Existem momentos difíceis. Existem momentos que o mal, ele vem com tudo para derrubar a pessoa. E se a pessoa não estiver com a armadura de Deus, se ela não estiver com a espada do Espírito Santo, que é a Bíblia, se ela não estiver orando em todo o tempo,
se ela não estiver vigiando na presença, firme na igreja, firme nos domingos, firme na presença de Deus, ela cai. Ela cai. A vida dela desmorona. A família dela desmorona. Quantas pessoas que há dias atrás estavam recebendo abraços do marido e da esposa, e agora o marido e a esposa foi embora. Esses dias estava recebendo abraço e agora foi embora. Quantas pessoas estavam fazendo planos, eu vou passear, eu vou tirar férias, e agora estão morrendo com uma doença grave que apareceu de repente. Quantas pessoas que estavam animadas com o emprego, foi lá trabalhar, no dia que foi trabalhar, foi mandada embora, foi despedida sem explicação. O mal ataca. E se você não tiver a armadura de Deus, não tiver a armadura de Deus com você, você não resiste, você cai, você é destruído. Por isso, busque a presença de Deus. Abra os olhos. Existe um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. É melhor vigiar. Depois que o ladrão entra na casa, não adianta querer colocar cadeado, porque ele já entrou. A gente tem que colocar o cadeado antes do ladrão entrar. Nós temos que buscar a proteção, buscar a armadura de Deus.